iniciando o programa Alegria de Viver, sejam muito bem-vindos hoje com um programa novo para vocês. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro, da obra Reportagens de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, ou melhor, é do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já fizemos vários capítulos e se você se interessar, porque as histórias são muito boas, você pode inclusive buscar as histórias anteriores, programas anteriores, tem muitas coisas interessantes para você conhecer. Como nós já comentamos, Humberto de Campos traz reportagens, assuntos, histórias do plano espiritual, traz inclusive contos e conversas que ele teve no plano espiritual, com relação inclusive à experiência de espíritos ou de encarnados, histórias que ele teve conhecimento e está trazendo para nós através dessa obra. Então vale muito a pena nós conhecermos. No programa anterior tivemos uma história muito bonita de André, busque lá para você conhecer. E hoje iniciaremos uma história nova. Pegue seu livro, seu caderno, vamos juntos, Reportagens de Além Túmulo. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos! Este livro é fascinante, por quê? Porque desde a introdução nós sabemos que Humberto de Campos está contando fatos da vida real. Por isso é uma reportagem. Ele vai reportar, ele vai portar para nós fatos que ele conheceu como verídicos. Vai mudar somente nome para não ferir suscetibilidades das pessoas ainda existentes ou de seus familiares. Mas esta é uma oportunidade bastante preciosa, por quê? Por se tratarem de histórias reais, de não invencionices, nós encontraremos em nosso dia a dia, se não em nós mesmos, inclinações muito parecidas. Ambições, sonhos, comportamentos, atitudes, que são típicas do ser humano em evolução, pequena evolução, num mundo de prova e expiação como este. Então, quando você se defronta com certas histórias, certas passagens, certos comentários, você perceberá como isso ainda é atual. Esse livro foi psicografado e publicado em 1942. Você imagina? 42. São muitos anos. São 52, 62, 72, 82, 92, 2002, 70 e lá vai, se não 80 e poucos anos. E isso é atual. Nós vimos no programa anterior falando sobre a necessidade de educação em nossas famílias para que os filhos sejam orientados, uma preocupação e uma história acontecida naquele tempo, relatada em 1942 e que hoje é o que assombra centenas de famílias. É a prática normal da irresponsabilidade pedagógica, que atribui à escola, quando atribui, o dever de educar moralmente a sua prole. Enquanto todo mundo vai passear, todo mundo quer comprar carro, quer viver em shopping e se esquece de modelar com princípios e valores que nós herdamos dos nossos antepassados e que sustentaram a evolução da humanidade para um caminho melhor, aqueles que estão em nossa dependência, permitindo que eles sejam influenciados pelo lixo do mundo, com a desculpa da liberdade. Isso foi na semana passada, semana anterior, o capítulo número 6 do livro Reportagens de Além Túmulo. Agora, o capítulo de hoje, que você pode dizer, mas então aquele lá já passou, vamos para o próximo. Qual é o próximo? É o próximo, tão atual quanto aquele. E por que é tão atual? Porque hoje nós vemos quantas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, não conhecem os fenômenos espíritas, não gostam de ler absolutamente nada a respeito disso tudo, querendo ser médium. Eu sinto uns arrepio, sobe os pelos assim do meu corpo, parece cachorro, né? Cachorro quando fica nervoso, que fica com aquela... Ele acha que só porque ele sente essa sensação elétrica, é porque eu sinto. Eu tive um sonho.
Sonhei e depois eu fiquei sabendo que aquilo tinha acontecido. Ah, eu sou médio. Um médio. Um monte de gente querendo ser médio. Só que não é nem o mínimo, já quer ser um médio. Mas isso por quê? Porque tem médiums famosos, conhecidíssimos, vão em podcasts, são experiências na televisão que eu gostaria também de falar. Você quer ser médio de quem? Quer ser médio dos espíritos ou quer ser médio da sua ambição, da sua vaidade? Você sabe o que significa ser médium? Você sabe quais são os deveres de uma pessoa que tem percepção? Você quer aparecer, talvez, eu não digo você que está me assistindo, mas o ser humano como um todo, que gosta de imitar? Você vai numa festa e nessa festa tem uma pessoa que toca violão. E todo mundo fica encantado. Todo mundo gosta, as mocinhas ficam tudo em volta e o cara lá, blém, 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 blém. E as meninas, ai, que lindo, que maravilhoso. E você vê aquele cara fazendo um sucesso do bom e você não consegue nem que alguém te ofereça um copo d'água. Você fala, não, eu tenho que aprender a tocar violão. Você sabe se você gosta de violão? Não sei, mas não gosto de música, não consigo nem tocar. Tocar sino eu desafino para tocar o sino. Mas eu quero tocar violão. Meu sonho é tocar violão. Aí vai entrar lá. Você quer tocar violão que nem o carinha que você viu. Por quê? Porque aquilo é bonito, atrai a atenção dos outros e você também quer ser o centro das atenções. Mas você tem esse talento? Você acha que aquilo realmente vai te ajudar? Vai ser útil para você? Então, o que nós observamos? Nós vemos que as pessoas que eventualmente desejam ter um realce no aspecto da religião, da doutrina espírita, elas sonham com determinadas fantasias, sem terem a mínima noção do verdadeiro significado do que é aquilo que estão querendo, que estão pedindo. E sem notarem que estão pedindo uma coisa que eventualmente elas já podem estar exercitando. Mas elas não querem aquele exercício simplinho, que ninguém chama atenção, que ninguém se incomoda tanto, que não sai na mídia. Não. Eu conheço muita gente que grafa meia dúzia de palavras dizendo, eu senti uma inspiração, e quer publicar aquilo como livro. Estou escrevendo um livro. Pessoas que escrevem canhestramente, às vezes até alguma coisa que faça sentido, mas sem nenhuma profundidade, sem nenhum valor de ordem mais transcendente, e ficam pondo lá o nome dele, o nome da entidade. Não é assim. É preciso que cada um amadureça para que uma ferramenta possa ser usada por espíritos bons. Essa ferramenta precisa ser afiada. Ela precisa estar organizada de uma forma que ela seja útil. Se você vai fazer uma cirurgia, porque você está de emergência precisando de uma operação, você não está interessado em saber a marca do bisturi. Você quer saber quem é o médico que vai te operar. Portanto, quando você tem a necessidade de receber alguma coisa que te eleve ou que te faça pensar diferente nas coisas da vida, pouco importa quem tenha sido o bisturi, o que importa é como o médico o está usando. O bisturi será útil se ele estiver afiado. Mas o que acontece se o médico pega o bisturi e começa a cortar ou ele não corta, ele joga o bisturi de lado e fala para a enfermeira, outro bisturi. Pega um bisturi afiado. Então, se o médium ou o indivíduo candidato a médium não está afiado, não está afinado, porque é uma questão de percepção vibratória, de frequência, de elevação, não é de pureza, mas é de elevação de ânimo, de vontade de ser melhor, ele é um bisturi que não rende o que o espírito pode. Ele deixa de lado e pega um bisturi mais afiado. Por isso é que os espíritos estão sempre tão ensinando a gente a entender o sacrifício que cada um precisa fazer para realmente ser pequenos intérpretes do que os espíritos amigos querem. Não é proibido. Não é uma questão de ser eleito, de ser o suprassumo da mediunidade. Não. É começar. Comece do nada. Na nossa instituição, a Solange está aqui, ela é testemunha, nós tivemos um início de trabalhos ligados à pintura mediúnica.
A Solange, entre outras que estavam lá, aceitaram o convite dos espíritos para começar a se dedicar a isto. Isto foi nos idos de 1999, 98. E, desde o começo, nenhuma delas era pintora. Elas começaram a fazer treinos. E aí os espíritos amigos que estavam coordenando o trabalho, diziam a elas: agora vocês que já começaram a mexer com as tintas, vocês peguem algumas telas que são bonitas, que vocês já viram nos museus, e vocês começam a copiar, não é mesmo? Houve uma fase de aproximação da gente fazer as cópias de algumas obras para que a gente se afinizasse com a vibração do pintor. Porque você fazendo a determinada obra do pintor X, esse pintor estaria presente e nos envolvendo, que a gente começasse a diferenciar a vibração de um pintor para outro. Porém, eles disseram: em nenhum momento vocês vão assinar nenhuma dessas obras. Não podiam assinar, porque não estavam prontas, estavam em teste. O mundo espiritual estava afinizando o processo mediúnico com disciplina. Não era, quando der você pinta. Não, tinha dia, tinha horário, tinha toda a disciplina para fazer isso. Até que, quando depois de alguns anos, 4, 5 anos, fazendo pinturas sem assinatura, copiando inclusive obras maestras deles mesmos, quando estavam encarnados, por fim, eles começaram a dizer: agora vocês vão começar a pintar coisas que nós queremos passar. E então, aquilo que acharmos que é conveniente será assinado, não é mesmo? Exato, e nada de cópias. As cópias não seriam mais feitas. A partir dali, as obras seriam assinadas e nós passaríamos a intuir aquilo que eles desejariam pintar. E assim começou o trabalho, né? Seguindo adiante, numa nova etapa. Agora, a gente vai em algumas casas espíritas. Veja só, hein? Nós temos o trabalho de pintura mediúnica. É mesmo? Nossa, que bacana. Olha só na tela, um borroqueiro que o rabo de vaca teria feito mais bonito. E tá lá assinado: Van Gogh, Monet e Renoir. 3 pintaram aquela coisa grotesca. Eu falei: meu Deus do céu. Eles desaprenderam. Eles desencarnaram e não pintam mais, e estão fazendo essas borroqueiras. E alguém teve coragem de botar essa coisa na tela, num quadro, numa moldura e numa parede, para exibir. Pintura mediúnica feita por 3, não era só por 1, não, era 3. E você vai: certo, que bom. Mas não parece, né? Não, sabe o que é? É que agora eles estão usando as cores para tratar. Pô, mas podia usar as cores mais bonitas, né? Podia fazer um negócio, uma casinha, um patinho, um laguinho. Não, é uma borroqueira. Que você, só porque assinou, o espírito do fulano não é aquele que está pintando. Então, essa é uma coisa muito importante em todas as áreas da mediunidade. E nós vamos ver isso aqui, nessa história. Porque ela se aplica a todos nós. Aplica para que nós possamos, de verdade, ser um bisturi afiado, ou pelo menos nos afiarmos para que algum médico possa dizer: olha, entre uma faca de pão e esse bisturizinho aqui, que se ele está um pouco afiado, eu vou usar o bisturi que é melhor do que a faca de pão, na hora da cirurgia, não é mesmo? Então agora a gente vai ver a nossa vinheta para o capítulo 7 do livro Reportagens de Além Túmulo. Reportagens de Além Túmulo. Aí, vamos começar então? Vai o slide número 1, que é este que dá os créditos a esse capítulo, você vai ver na tela. O transporte revelador, capítulo 7º. Será que é uma transportadora? Vamos ver. Será que tem um avião? Será que é o Sedex? Será que é um Uber? Será que é o Uber? O transporte revelador. É o transporte, eu acho que é o transporte lá da fotótica, que revela, ele transporta os vídeos, os filmes revelados. Será que aí? Vamos ver o que é esse transporte revelador, vamos lá. Juvelino Soares, na sua vida calma de interior, desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas.
Não desprezava a pequena oficina de mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era, mais ou menos, o patrão de si mesmo. Entretanto, ele não se furtava às conversas longas com os amigos. Ele tinha o emprego dele, ele era chefe de uma oficina, ele era dono da oficina. Mas em vez de só ficar cuidando da oficina, ele gostava de papear com os amigos. Era raro o cliente que, ao trazer a máquina para consertar, não ouvisse dele extensas narrativas de casos pessoais. Ele estava impressionado, sobretudo com os fenômenos de desdobramento. Fenômenos de desdobramento. Será que esses fenômenos de desdobramento? A doutrina espírita explica sobre o desdobramento, que é a saída do corpo. Você vai deitar, o corpo dorme e o seu espírito ou perispírito deixam o corpo, como se ele se desdobrasse. Então, essa expressão é referente a isso. Alguns fazem, todos nós fazemos quando vamos dormir, outros fazem quando estão em transe mediúnico. Então, ele estava impressionado com esses fenômenos de desdobramento. Vamos continuar a ver a história. Colecionava apreciável bagagem literária nesse ramo dos conhecimentos espiritualistas e lamentava que as suas faculdades incipientes lhe não proporcionassem os grandes voos. No entanto, dia e noite, procurava efetuar o tentamen. Ele estava querendo sair do corpo, ele queria desdobrar-se, ele já tinha lido bastante, ele queria saber mais, ele se aprofundava, mas ele tinha o conhecimento, mas não tinha a potencialidade. E toda noite ele tentava, toda noite ele, eu vou sair, agora eu vou sair, vou desdobrar. E nada, continua o texto. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham à cata de chaves ou parafusos, lá estava Jovelino, em concentrações reiteradas lá no escritorinho da sua oficina. Imagina o nosso querido Gaspar, que adora mexer com parafuso, porca, deitadinho lá na sua oficininha, as porcas tudo esperando ele. Ele, agora eu vou desdobrar, agora eu vou sair. Não consegui ainda. Pega a chave Allen aí, número 12, leva lá que eu vou tentar desdobrar de novo. Imagina isso, ele estava lá na oficininha dele. Queria a qualquer preço realizar os transportes de grande envergadura, sair do corpo. À noite, ele se esquivava, ele se afastava do serviço humilde do bem, porque não se contentava em confrontar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores ou reconfortantes. Nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam. Não, ele não queria nem ajudar ninguém, nem ficar prestando atenção nas reuniões evangélicas, porque ele dava preferência àquelas tentativas de sair do corpo, de transporte para o outro lado da vida. Não se haviam verificado importantes desdobramentos com sensitivos diversos? Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Por vezes, a esposa dedicada chamava-o a melhores raciocínios. Jovelino. A esposa fala assim, né? Ô, Jovelino, não será mais razoável que se você se dedique ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Eu fico aflita por sua saúde. Creio que é muito justa a sua aspiração a edificações espirituais maiores, mais conquistas. Porém, Jovelino, suponho que você deve ter método com os seus esforços nesse plano, sem descuidar-se dos deveres que condizem com a paz do nosso lar. Ela está dizendo com ele, com carinho, carinhosa, escuta, meu amor, você pode fazer essas coisas, não tem tanto problema, mas precisa ter método, ter horário, ter que fazer as coisas direito. E não pode se descuidar dos outros deveres. O marido, com expressão quase rude nos olhos frios, murmurava com tédio. Ora essa, o que falta da nossa casa? Está te faltando alguma coisa?
e concluía resmungando. Como sempre acontece, você não pode me compreender. Ele se sentia incompreendido, tadinho, né? Ela estava chamando ao pisar no solo, a pisar na terra firme, sair das nuvens. E ele queria ficar nas nuvens. Ele queria desdobrar-se, ele queria fazer aquilo que ele já tinha lido nos livros que outros conseguiam. Interessante. E aí, continua a história. A companheira voltava humilde a novos argumentos, evidenciando enorme ternura. Ô, Jô, eu não estou aqui me falando das suas experiências para condenar você, não. Eu conheço o valor da espiritualidade e eu não me internaria em falar essas coisas de forma descabida contra você. Agora, não posso aprovar os excessos a que você vem se entregando desde algum tempo. Olha, é verdade, não está nos faltando pão à mesa. Porém, falta a nossa tranquilidade doméstica. Seus hábitos estão fundamentalmente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou de conveniência. Ô, Jovelino, pensa nisso. Jovelino, todavia, não a deixava terminar. Você ignora por acaso os meus propósitos? Perguntou ele irritado. Desconhecer os poderes do homem que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica. Espero obter os grandes transportes em breves dias. E, numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava de olhos parados, fixos na imensidade azul que se podia divisar além da janela aberta. Eu vou me desdobrar, vou ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade dos outros seres, ver como são as coisas pelo outro lado. Ai, que ventura poderá ser igualada a esta mulher? Como tudo será então pequeno, mesquinho neste mundo aos meus olhos. A esposa afastava-se do visionário, procurando disfarçar as torturantes preocupações que lhe ralava a alma sensível. E por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se nas atitudes de recolhimento num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. Ele se comprometia, ele falava, ele usava da sua imaginação, de seus planos falados, e nada disso acontecia de forma natural. Era sempre uma forçação de barra, ele sempre queria passar um muro, ele sempre queria estar além do que ele era permitido por não estar preparado. Nós temos uma companheira muito querida lá no nosso centro espírita, que ela sempre sonha uns negócios assim. Eu fui num lugar durante a noite, e aí nesse lugar tinha uma reunião que tinha uma porta, a porta estava aberta, quando eu fui passar, ele falou assim, não, você não pode entrar. Não pode entrar? Por que eu não posso entrar? Ela fala assim, por que eu não pode entrar? Mas por que eu não pode entrar? Aí o espírito deu uma escapadinha, ela entrou. Ela passou pelo vão da porta. Ela fala, mas eu entrei, como se ela estivesse vencendo a resistência dos espíritos. E ela tem sempre uma historinha assim, eu não podia, mas ele falou, você daqui não pode ir. Ou, esse livro você não pode ler. Mas eu quero ver que livro é aquele. E ela põe a cabeçona assim para ver se consegue ver o que está escrito no livro. É o caso do Jovelino. Eles falam, olha, ainda não é seu caso, mas eu quero. A situação permanecia nessa altura, quando em uma noite de enorme esgotamento das energias físicas, o nosso amigo foi levado através de um sonho deslumbrante. Sentia-se o Jovelino, por fim, em um prodigioso desdobramento. Uma coisa maravilhosa, uma coisa assim, férica. A região a que ele fora levado em um voo célere, um voo muito rápido,
Essa região se coroava de infinita beleza. Palácios de neblina dourada fugiam aos seus olhos. Extasiado, no cume de um monte adornado de luz, contemplava a cena, admirando a maravilha em humilde genuflexão. Ele se ajoelha. Imagina você ver palácios de neblina dourada. Que coisa! Brilhavam ali, ele ficava extasiado lá no alto de um monte, coroado de luz. Ele olhava, estava tão assim deslumbrado que ficou de joelho, admirando aquilo. Puxa, por fim consegui o desdobramento que eu sempre quis, pensava ele. Aí, continua. Leve ruído, um barulhinho, que nem um ratinho pisando na palha que estava ali no morro, mas um leve ruído, um crepitar de folha seca, um quebrar de galinhos que estavam caídos. Estralando. Leve ruído denunciou, anunciou a presença de alguém que parecia procurar Jovelino com interesse. O generoso benfeitor espiritual que se adiantava mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou com doçura fraternal. Ô Jovelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que você viesse até aqui e eu estou pronto para te atender. O que você deseja do Senhor, meu filho, com esse impulso tão forte, com esse desejo tão intenso? Qual é o seu interesse? O que você deseja do Senhor? Sentindo-se vitorioso, o interpelado disse: Oh, valoroso emissário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo. Isso que o Jovelino falou. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu. Ô Jovelino, mas você já fez as experiências que a Terra te oferece nesse sentido de ter os desdobramentos lá no mundo? Você, por acaso, é um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Você pode ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, obedecer, administrar ou servir ao mesmo tempo? Você faz isso? Jovelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu de relance a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e ponderou. Sabe, eu conheço, porém, pessoas que se desdobram sem essas tão grandes preocupações de ser pai, filho, marido, funcionário, patrão, de ser mordomo, servo. Eles não fazem nada disso e se desdobram. E então o emissário respondeu com atenção. Em geral, nem todos os frutos são colhidos na época adequada. E quase sempre os frutos verdes são presa de crianças que os inutilizam desastradamente. O Espírito está falando para ele. Pode ser que tenha um desses caras aí que se desdobrem e você fique invejando eles, mas nem sempre esses eventos acontecem com pessoas preparadas e que muitas vezes colhem estes frutos fora da época correta. E esses frutos verdes acabam sendo obtidos por crianças que os inutilizam desastradamente. O Espírito está dizendo, quem não tem ainda maturidade para conseguir o contato com essas belezas tão sublimes, e mesmo assim persiste, e mesmo assim consegue, porque vai treinando, vai forçando a barra, pode ser que quando consigam, não estejam maduros para saber o que fazer com aquilo. E podem se perder na curiosidade, na ambição, no desejo de ser mais do que os outros, na vaidade. Podem se perder.
E até desarranjos orgânicos podem acontecer também. Claro. E aí? Não era bem o que o Jovelino estava querendo ouvir, né? Olha lá, ó, diante da observação justa, que consubstanciava um feixe de ensinamentos felizes, aí o Jovelino, que era o visitante da esfera espiritual, ele voltou a tentar explicar-se melhor falando com esse espírito. Disse o quê? Talvez não tenha sido bastante claro. O que desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. Eu estou lá na Terra, mas o que eu quero mesmo, eu não expliquei direito, senhor, desculpe, seu espírito, mas é que o que eu quero mesmo é que vocês me permitam fazer essas viagens, esses transportes sublimes da alma, quando eu estou na Terra. E aí o mentor disse para ele: mas você, Jovelino, já efetuou, porém, um aprendizado dessa natureza que o mundo proporciona? Você se encontra senhor de semelhante aquisição? Como se transporta da alegria para a dor, da saúde para a enfermidade, da união para a separação, do conforto para as dificuldades? Guarda em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias como em serviço de sua vontade e de seu amor? Olha só o que o Espírito está falando para ele. Ô Jovelino, tudo bem, eu já entendi o que você quer. Mas você já aprendeu a fazer esse transporte no mundo em que você está? Você já é senhor, você já domina essa capacidade de se transportar? Por exemplo, e ele dá os seguintes exemplos. Como que você sai da alegria para a tristeza? Como você se transporta? Como você sai da saúde para a doença? Como você sai da união para a separação? São perguntas que o Espírito está fazendo para ele. Você se transporta adequadamente? Você se mantém com fé em Deus acima de todas as coisas? Você não se desequilibra quando você sai da riqueza para a pobreza? Da condição de ter recurso para aquela condição que já não tem mais? Como você faz isso? Você continua guardando equilíbrio em todos os momentos para administrá-los não por você, mas como desejo da divindade para que você aprenda com isto? Você já fez isso tudo? Olha lá. Você guarda em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, se portando, se comportando em todas as circunstâncias, como se você estivesse em serviço da vontade de Deus e do seu amor? O espírito terrestre não vai conhecer os transportes sublimes se não estiver com essa preparação justa. Como é que ele pode se transportar de forma superior se nesta hora em que ele sai da dor da alegria para a dor, ele entra em desespero? A hora que sai da saúde para a enfermidade, ele entra em depressão. Quando ele se separa, ele entra em desajuste emocional. Quando ele perde o conforto e vê as dificuldades, ele se sente revoltado. Como pode ser isso? Jovelino Soares ficou atônito. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. O generoso mensageiro, percebendo a sua confusão natural, acariciou sua fronte com inexcedível bondade e falou brandamente. Bom, Jovelino, os serviços que você tem prestado, entretanto, não estão perdidos. Não estão perdidos. A gente sabe o que você tem se esforçado. Então, olha, preste a sua atenção, fixe a sua atenção. Porque eu vou conduzir você, neste momento, a uma melhor região, aquela região mais adequada em que você pode manter-se com benefícios. O Espírito diz para ele: vou transportar você para aquela melhor região em que você pode manter essa sua percepção com benefícios para você. Não com riscos, mas com benefícios. Mais tarde, você vai poder atravessar os vastos domínios de outros mundos. O sistema solar vai expor aos seus olhos maravilhas indescritíveis.
Mas a solução do problema é igual ao da escada ou da montanha. É preciso se equilibrar ao subir. O lugar a que será agora conduzido não é tão luminoso e, todavia, possui sua beleza peculiar. É a zona compatível com a sua posição atual, mesmo porque bem sabe que não se pode trair a classificação gradual da natureza. No entanto, se você conseguir ver como se torna necessário, nesse lugar você vai encontrar aí numerosas maneiras de enriquecer as suas próprias faculdades. Reconhecerá as diversas potências que permanecem a serviço da sua iluminação. Jovelino exultava, a seu ver, ia enfim descortinar os segredos do céu. Não seria naturalmente arrebatado às constelações mais altas, contudo, seria levado a regiões de sublime surpresa. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme: Vamos! O mecânico experimentou indefinível sensação de deslocamento. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Daí a momentos acordou violentamente no leito. Como? Como interpretar aquela visão inesquecível? Qual se for auxiliado por benfeitores invisíveis, aliás, né? Como se ele estivesse sendo amparado para entender aquela visão, começou a prestar atenção nele próprio. Olhou para os pés e pensou nos benefícios que destes pés, ele poderia obter, caminhando exclusivamente para a bondade. Deteve-se no exame das mãos e refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. E os olhos? Não conseguiria com eles realizar o trabalho de seleção perfeita da verdade e de modo a se afastar de todo o mal? E os ouvidos? Não seria justo convertê-los em arquivos de prudência e sabedoria? Jovelino passou revista às faculdades comuns, identificando nelas o valor que até então desconhecera ou não pensara. Não seriam elas as potências preciosas concedidas por Deus para o bem de sua própria iluminação? Extremamente reconhecido, parecia tocado de uma vibração nova. Não conseguiu permanecer no leito por mais tempo. Enquanto a esposa e os filhinhos repousavam, Jovelino levantou-se e abriu uma janela. Os sopros da madrugada penetraram a habitação em baforadas frescas. As últimas estrelas tornavam-se mais pálidas. O cântico repetido dos galos chamava os seres à atividade cotidiana. E toda a natureza lhe pareceu uma marcha jubilosa. Nosso amigo, experimentando intraduzível emotividade, sentiu estranha atração para a vida e para o trabalho. Seu coração descobrira uma revelação poderosa. Compreendeu que a região divina, compatível com a sua posição espiritual, a que fora conduzido por um emissário do Cristo, era o seu próprio corpo terrestre. Era aí mesmo que ele poderia descortinar beleza sem conta e infinitas possibilidades de iluminação. Ele iria transportar a si próprio para uma forma de ver o mundo muito diferente daquela que ele estava buscando. Ele queria antes sair do corpo para ver as belezas do espírito, mas era incapaz de ver as belezas do espírito dele mesmo, com toda a riqueza que estava a seu dispor para ele poder melhorar. As pessoas querem ser médios dos espíritos, mas esquecem que elas antes precisam ser médios da bondade, médios do amor ao próximo,
médiuns da compreensão, da compaixão, da indulgência. Enquanto não formos médiuns destes sentimentos, não poderemos estar preparados para sermos médiuns de entidades sublimes. E quando muitas vezes nós buscamos fora, mas aquilo que nós precisamos é buscar dentro. É olhar dentro de nós, verificando os nossos defeitos, as nossas qualidades, vendo aquilo que precisamos aprimorar. E esse é um trabalho de burilamento. E quando nós vamos fazendo isso, nós nos tornamos mais aptos a, futuramente, mais à frente, sermos instrumentos da espiritualidade mais elevada. Lembrando que médium é aquele que serve sempre aos bons espíritos. E essa é uma bela história para que nós possamos pensar nos porquês de estarmos aqui e nas potencialidades que cada um de nós possui. O bom médium, está escrito isso lá no livro dos médiuns. Bom médium é aquele que é assistido sempre por bons espíritos. Porém, não é aquele que só recebe bons espíritos. Porque geralmente os médiuns são facas, são caminhos, são janelas que permitem que se veja o outro lado da vida. E muitas vezes o outro lado da vida é triste, é entidade de dores terríveis. E elas precisam ser aliviadas. Então, muitos sonham com a mediunidade de ver Emmanuel, de ver Maria de Nazaré. E não se esquecem que nós estamos num ambiente onde você vai ver justamente entidades aflitíssimas, machucadas, deformadas, agressivas. E então, se você não vai vê-los, pelo menos você vai senti-los. E aí você vai ter dor de cabeça, você vai ter diarreia, você vai ter canseira, vai perder o sono, vai ficar assustado. Está preparado para isso? Ah, eu quero ser médium do espírito que escreve livro. E daí? Você já está pronto para ser uma ferramenta desse nível? Se você ainda não preparou-se para ser aquela que dá um pão para quem está com fome, que visita um casebre, que vai ver a dor do seu irmão que está perdido ali num catre imundo. Se você tem ânsia de vômito pelo cheiro azedo de uma comida estragada dentro de um barraco, como que você pode querer que os espíritos sublimes venham falar com você? Se ainda não ama aqueles que estamos no mesmo nível, aqueles que estão junto de nós passando pelas dificuldades. E é isso que o Espírito muito amorosamente faz o Jovelino pensar. Vou levar você para o ambiente próprio de seu, onde você pode desfrutar muitas belezas. Ainda não é o mundo mais perfeito. Você não vai ver as constelações, os sóis um dia, você vai chegar lá. Mas agora você vai ter que passar e vai ter que descobrir os transportes que você vai encontrar no lugar onde você vai. E aonde que ele levou? Puf! No próprio corpo. Aí ele vê a família, ele vê o filho, ele vê as suas possibilidades orgânicas e ele acorda para ele mesmo. Eu já sou um médium de mim próprio no bem que eu posso fazer. Vamos nos preparar, porque quando estivermos prontos, o trabalho vai aparecer. E são os espíritos que coordenam isso, mais do que nós. Nós temos que estudar, temos que nos disciplinar, temos que demonstrar que queremos com sinceridade, mas deixe que os espíritos decidam se estamos preparados para aquilo que pensamos que vai ser bom para nós. Deixa que eles acertam isso, tá bom? É isso. E nós continuaremos com reportagens de Além Túmulo no próximo programa. Alegria de viver. Alegria de viver. Esperamos vocês. Um grande abraço. Beijo.